É com muita alegria e pela glória de Deus que a gente está aqui hoje fazendo o último programa do ano. Gente, que coisa linda, que maravilha, como eu estou feliz, que sonho realizado. Eu quero agradecer você, a sua audiência de cada programa tá lá esperando para dar o seu clique, para falar que gostou, para comentar. Quero agradecer demais, quero que você continue aí mostrando esse programa para os seus amigos, envie esse link para quantas pessoas você quiser. Quanto mais a gente espalhar a palavra de Deus, é melhor. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e fica aqui, né? A nossa gratidão por vocês estarem aí esse ano, né? Que passou tão rápido, né, gente? E agora já está no finalzinho. Eu tô aqui toda preparada para falar essa mensagem. E antes de falar a mensagem, eu queria contar uma coisa para vocês. Logo quando eu me converti, quando eu entreguei o meu dom para Deus, eu pedi para que Ele me colocasse em um lugar para que eu falasse sobre Ele. E Ele me abriu as portas de uma rádio. E quando Ele abriu as portas dessa rádio, eu pensei, o que eu vou fazer nessa rádio? Eu estava acostumada a trabalhar em rádio secular, então o meu negócio era falar das músicas seculares, era criar enquetes, então eu pensei, o que eu vou fazer? Mas Deus, Ele é tão bom, gente, Ele é tão misericordioso, que Ele falou, eu não vou deixar você passar vergonha em uma rádio gospel, não. Então Ele me acordava todos os dias, às 3 horas da manhã, e me dava uma mensagem. E assim, gente, mesmo depois, saindo da rádio, eu acho que Ele já tinha, eu tenho certeza, que Ele já tinha planejado esse programa aqui para mim, Ele continuou me dando essas mensagens. Então, hoje eu tenho mais de 50 mensagens que tudo foi Ele que me deu. E a mensagem de hoje, por que eu contei isso para vocês? Porque essa mensagem me veio na quinta-feira passada, às 3 horas da manhã. E essa mensagem fala sobre o quê? Sobre a história, essa mensagem você encontra em Mateus, e a história de Maria e José. Por que eu fiquei pensando, Deus, por que você quer que eu fale de Maria e José no último programa do ano, né? Para quem não conhece, eu acho difícil alguém não conhecer, mas Maria é a mãe de Jesus, uma mulher maravilhosa, uma mulher que recebeu e obedeceu à vontade de Deus. Maria era muito nova quando o anjo contou para ela que ela seria a mãe de Jesus. E eu fico imaginando o que deve ter passado na cabeça de Maria naquele momento. Imagina o medo que aquela mulher sentiu, sendo que naquela época, né, quando se falava em traição, as punições eram absurdas, e tudo que parecia ali naquele momento é que Maria tinha traído José e tinha engravidado. Para as pessoas contar essa história parecia impossível. Só que para Deus nada é impossível, né? Mas a gente fica aqui imaginando o medo que ela sentiu. Como que ela vai contar para José que foi um anjo que apareceu para ela e falou que ela iria conceber o Filho de Deus? Mas ainda assim, Maria poderia, com esse medo, ter esperneado, ter falado, não, eu não quero, eu não estou preparada, eu sou muito jovem, mas não. Maria simplesmente obedeceu. E sabe por que Maria obedeceu? Porque Maria já sabia que as promessas de Cristo, que as promessas de Deus são maiores do que qualquer coisa que ela poderia imaginar para a vida dela. Então, ela só obedeceu. E nessa mensagem, quando eu comecei a escrever, eu sempre falo que as mensagens que Deus me dá, ela sempre fala muito comigo. E essa mensagem falou muito comigo sobre obediência, sobre porque muitas vezes nós não vivemos as promessas de Cristo, é porque nós não obedecemos. Deus está falando, o Espírito Santo está falando para a gente, vai por ali, a gente vai para cá, para de fazer isso, a gente faz, se afasta desses amigos, a gente gruda. Não trai a sua esposa, não trai o seu marido, você está lá cobiçando. Então, nós fazemos essas escolhas para nossas vidas e depois a gente acaba reclamando, né? Por que Deus não me ajuda? Mas você está sendo obediente a Deus? Tati, como que eu vou ser obediente a Deus? Lendo a Bíblia, entendendo o que Deus quer de você. Maria só entendeu o processo que ela estava vivendo naquele momento porque ela conhecia a palavra de Deus.
E por isso ela obedeceu. E assim, José também, tenta entender o lado de José. A primeiro momento, José era um homem muito bom e ele mesmo vivendo aquela situação e não acreditar assim de imediato, ele ainda quis honrar Maria e não deixar ela passar vergonha na frente das outras pessoas, até ele sonhar, né? E o anjo vir para ele como um sonho e contar para ele que realmente era verdade, que aquele era o filho de Deus. E pensa que lindo, os dois não ligaram para tudo que iria acontecer, tudo que iriam falar. Eles simplesmente aceitaram o que Cristo tinha colocado diante deles, da vida deles. Você consegue imaginar o que seria se Maria não tivesse aceitado? Será que eu estaria aqui? Será que você estaria aí? Pois é, gente, é a obediência a Deus que vai te levar a viver coisas mais altas, a viver sonhos que você jamais imaginou que viveria. Porque Deus, aí você pensa assim, Tati, mas eu estou vivendo isso aqui e de repente pode ser um emprego, e daí você fala, mas é isso que está me sustentando, então eu não posso largar, é pouquinho, mas eu estou aqui vivendo. Mas Deus não quer te dar pouquinho, não. Deus quer te dar em abundância tudo que você for viver. Tudo, não só financeiramente, mas tudo. Então, meu querido, minha querida, se você está assistindo esse programa agora, não é por acaso. Deus quer falar para você o seguinte: me conheça, seja obediente a mim, que eu tenho grandes planos para você. Se você quer viver os processos, se você quer viver os propósitos de Deus na sua vida, se você quer viver tudo que Deus tem para oferecer para você na tua vida, toda a paz, porque viver com Deus é isso, é você sentir a paz, sentir a glória, é viver tranquilamente, sabe? Às vezes você tá aí vivendo aquelas tribulações que você não entende nada, literalmente vivendo um inferno. Por que será? Será que você está sendo obediente a Deus? Eu costumo dizer, gente, que eu fui obediente a Deus, mesmo sem estar convertida. Quando eu pedi demissão da Jovem Pan, aquilo foi uma obediência a Deus. Eu não sabia o que iria acontecer, eu não sabia o que eu iria fazer, eu não sabia, eu não tinha emprego, eu não tinha nada, mas eu tinha uma certeza, que aquela voz que eu estava ouvindo era a voz de Deus. E que para eu viver o processo que Ele queria que eu vivesse, a partir daquele momento, eu precisaria pedir demissão daquele emprego que era o meu sonho. Eu achava que aquele emprego era tudo que eu tinha. E hoje eu percebo que não. Os planos de Deus eram muito maior na minha vida do que aquele emprego. Então, você precisa estar sensível e entender o que é a voz de Deus. Eu costumo dizer assim, tem gente que diz que a voz de Deus é intuição, mas não é intuição. Quando você está indo por um caminho e você começa a se sentir incomodado com aquilo começa a te atormentar, você fala, nossa, eu estou fazendo isso, mas eu não estou em paz fazendo isso. Isso é o Espírito Santo. Lá com Maria, foi o anjo que disse. Hoje, conosco, é o Espírito Santo que assopra aqui no nosso ouvido. E a gente precisa estar sensível para escutá-lo. Porque se a gente escuta o Espírito Santo, pode não fazer sentido nesse momento para você, mas pode ter certeza que no final, tudo faz sentido e você vai conseguir viver o que Deus tem de melhor na tua vida. O ano está começando, Deus quer te entregar algo novo, mas para Ele te entregar algo novo, é preciso que você venha. Tati, mas eu preciso mudar primeiro para ir? Não. Você precisa vir do jeito que você tá. Claro que você não vai conseguir permanecer do jeito que você tá, mas isso deixa que o Espírito Santo fala com você. Então, nesse último programa do ano, eu profetizo na tua vida que a partir de hoje você vai estar mais sensível para entender e para ouvir a voz de Deus e para viver os novos planos que Deus tem para a tua vida em 2023. Queira ser obediente, queira aceitar ouvir a voz de Deus, queira Deus na sua vida.
Põe, Senhor, a tua lei em mim. Escreva dentro do meu coração, para que eu não peque contra ti e possa ser teu povo, sua nação. Que eu não te conheça só de ouvir falar, mas que ao teu lado eu possa estar. Que eu não te conheça só de ouvir falar, mas que ao teu lado eu possa estar, pra te adorar em espírito e em verdade, Senhor, pois só tu tens as palavras de vida eterna. Põe, Senhor, a tua lei em mim. Escreva dentro do meu coração, para que eu não peque contra ti e possa ser teu povo, sua nação. Que eu não te conheça só de ouvir falar, mas que ao teu lado eu possa estar. Que eu não te conheça só de ouvir falar, mas que ao teu lado eu possa estar, pra te adorar em espírito e em verdade, Senhor, pois só tu tens as palavras de vida eternas, pra te adorar em espírito e em verdade, Senhor, pois só tu tens as palavras de vida eternas, Senhor. A farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval 112, no centro de Caçapava. E hoje no quadro
Tudo é possível, mais uma história. E eu amo, olha, eu amo quando tem histórias de restauração. E hoje, se você está com algum problema na tua vida, principalmente no teu casamento, fica aqui comigo, porque quem vai conversar com a gente é a Michele Toledo. Seja bem-vinda, Mi. Obrigada, Tati. Olha, eu falo que Deus não faz nada por acaso. Eu e a Michele, gente, para vocês terem noção, a gente já se encontrou há quantos anos atrás? Nossa, 10 anos? Uns 10 anos atrás, nós duas vindo de uma balada, ela me deu carona. Gente, que loucura. E hoje você tá sentada aqui. É assim, a gente vê o que Deus faz, né? Eu falo que é o grande quebra-cabeça da vida, né, Mi? Eu queria que você contasse um pouco pra gente da tua história, o que Deus, esse quadro Tudo é Possível, é pra gente mostrar pras pessoas que quando a gente coloca Deus na parada, não existe o impossível mais. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história de transformação, de restauração pra quem tá nos vendo. É assim, eu vou falar um pouquinho da transformação que Jesus fez em mim primeiro. Vou tentar ser bem breve. Porque não existe uma restauração de casamento, existe restauração de pessoas. Verdade. Deus restaura pessoas. Para Deus fazer algo no casamento da pessoa, ela precisa querer de alguma forma. E para mim foi muito mais difícil, porque Deus falava que ia restaurar o meu casamento, mas eu não queria. Mas eu vou resumir para você. Eu me casei em 1994. Em 2000, vivemos uma história, tivemos 3 filhos. Quando foi em 2011, um pastor, Leandro, da Poema, e nós fomos visitar a igreja dele pela primeira vez, que a minha cunhada já ia lá, e aí nós decidimos ir, por um imprevisto que tivemos naquele dia. Naquele dia ele entregou uma profecia não muito boa para nós. A gente costuma achar que profecias sempre vão ser boas. Né? Mas naquele dia não foi. E daí ainda naquele dia eu falei assim, ai Guilherme, esse pastor é louco, essa igreja só tem louco. Eu acho que eu nunca mais vou voltar aqui. E de fato, depois daquele dia, nós fomos voltar lá anos depois. E naquele dia o Leandro falou que ia mudar totalmente a nossa história, que Deus estaria conosco, mas que ia vir assim uma avalanche de coisas muito ruins, mas que era para a gente permanecer. Um dia meu marido vem aqui, ele conta a história dele, que tem a ver com isso, porque tem a ver com ele. Mas comigo foi assim. E quando nós saímos de lá, passou 15 dias, eu e meu marido estávamos separados. Meu Deus! Ele descobriu um câncer, um câncer de... Eu até esqueço o nome do câncer dele, gente. O mesmo que a Janequine teve. É um câncer tipo raro? Raro. Não tinha jeito. Aí a gente se separou, mas eu não me separei dele porque ele estava doente. A gente se separou porque faz parte do propósito. Deus permitiu. Tipo, em 15 dias sua vida virou de cabeça para baixo? Em 15 dias a minha vida virou de cabeça para baixo. Nós tínhamos 2 casas. Eu falei, você fica com uma, eu fico com a outra. Daí ele me disse que não vou ficar sem os meus filhos, achando que aquilo seria um problema para mim. Uhum. Falei, então você pode ficar com os filhos. E eu passei a guarda dos meus filhos para ele. O salão que a gente tinha, eu falei, pode ficar para você. Eu falei, eu não quero nada. Eu quero me separar de você. Meu Deus. Conheci outra pessoa, fui viver com outra pessoa. Vivi 2 anos de um verdadeiro inferno, porque não foi um relacionamento. Aquilo foi algo que o diabo preparou para mim mesmo. Meu Deus. Mas sempre uma voz falava dentro de mim. Mesmo sem você estar nos caminhos de Deus. Mas quando eu saí, eu sempre fui muito sincera com Deus. Quando eu me separei do Guilherme, que eu saí da igreja, porque nessa época nós éramos de uma outra igreja. Sim. Eu cheguei num pastor, falei, olha, eu não venho mais, eu gostaria que você falasse no púlpito mesmo. A Michele não vem mais, porque eu não quero escandalizar ninguém. Eu não quero mais. Mas não tem a ver com Jesus, tem a ver comigo. Jesus não me fez nada. E eu não queria mais. De repente eu não queria mais. Então, quando tudo isso começou a acontecer na minha vida, que a gente se divorciou e que eu fui viver o que o mundo estava me oferecendo, aí é que são elas. Daí você descobre quem são as pessoas, você descobre quem é você, do que você realmente é capaz de fazer. Porque a gente, quando está perto de Jesus, a gente se parece com Ele.
Ô, Mi, qual que é a sensação? Porque eu fico imaginando, eu não consigo. Eu já tentei me imaginar no mundo de novo, eu não consigo imaginar isso. Mas você que viveu isso de estar com Deus e depois ir para o mundo, qual que é a sensação de quando você vai fazer coisas que você sabe que desagrada a Deus? Qual que é o sentimento que você tem no seu coração? O primeiro sentimento é de culpa, mas eu por experiência, não tem nada a ver com a Bíblia, mas por experiência eu falo que quem consegue sair da presença de Deus e viver isso que eu vivi, não conheceu o santo, um lugar santo. O santo dos santos você não conheceu. Porque hoje, que nem nós tivemos pandemia, nós ficamos 2 anos sem ir no culto. E nada mudou dentro de mim. Nada. Então você não precisa, a gente precisa de igreja para se familiarizar. Sim. Mas nós não precisamos de igreja para estar perto de Jesus. Eu costumo até dizer, Mi, que o domingo, né, o culto ali, você vai para comunhão com seus irmãos, tudo. Mas se você não se fortalecer durante a semana, dentro da tua casa, conhecendo a palavra, indo para a Bíblia, tendo a intimidade com Jesus dentro da sua casa, não vai ser o domingo que vai te sustentar junto com Deus, né? E é o contrário até. Porque se você não tem esse alimento na semana, se você não consegue estar bem com o seu marido, né? A gente está falando de casamento. Quando você chega no culto, aquilo não é uma verdade. Não é uma verdade dentro de você. Você escuta, mas você fala, mas eu não vivo isso. Então você passa a não acreditar que Deus existe. E quando você saiu e foi pro mundo, você viu coisas que você nunca tinha... Eu nunca tinha imaginado, porque eu casei muito nova, né? Eu tive o meu primeiro filho com 17 para 18 anos. Então eu nunca imaginei que aquilo existia. E eu fui viver isso e fui com força. Entendeu? E as coisas começaram a acontecer. Eu comecei a olhar para aquela situação, eu olhava para minha vida, daí eu olhava para quem estava longe de mim, porque daí eu perdi a minha família. Minha mãe não ia na minha casa, meu pai não ia na minha casa. Meus irmãos não concordavam. Enfim, eu perdi tudo. Literalmente tudo. Na última quinzena, na última semana, assim, as últimas semanas, que Deus estava me chamando. Eu tenho uma prima do meu marido, a Lídia, que ela ia na minha casa me buscar para ir na igreja. E eu falava, vamos na igreja. E Deus falando comigo, usando as pessoas para falar comigo. Porque nessa época, eu não conhecia Jesus de falar comigo. Então, e Deus é tão perfeito que Ele fala com a pessoa do jeito que ela precisa. Ele usa o outro. Exatamente. Hoje não. Hoje é uma outra intimidade. Mas na época eu precisava daquilo. Então, usava as pessoas para falar comigo do que eu tinha que fazer. Volta para a igreja, volta. Deus vai restaurar seu casamento. E eu falei, eu não quero. Eu não queria. Gente. Eu não queria. Porém, eu entendi que aquilo era o certo. Entendeu? Eu falei, isso é o certo. Eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para o meu casamento e para o meu marido, e eu preciso cuidar dos meus filhos. E então você voltou naquele momento ali não porque amava, porque estava achando que... Não, e eu acreditei que Deus ia restaurar. Você voltou por obediência. Por obediência. Que lindo, tudo a ver com a nossa mensagem de reflexão Eu não queria. Então daí a pessoa fala assim, eu vou restaurar meu casamento, mas meu marido está com outra mulher. Meu marido está... Eu não estou dizendo que... Eu não acredito que restauração de casamento seja para todos os casamentos. Porque existem histórias diferentes, né? Mas existe situação que você tem que olhar e falar, Deus pode fazer, eu vou fazer minha parte. Quando eu decidi voltar, meu marido estava namorando. Eu falei, olha... Mas eu sabia que ele ainda me amava, porque ele falava, ele conversava comigo. Nesse tempo final, porque durante os 2 anos a gente não se falava. Daí ele terminou com a namorada, enfim, e a gente voltou. Quando a gente voltou, eu achei que fosse acontecer igual fada, sabe? Tudo voltou a ser lindo. Mas Jesus queria que fosse melhor do que era. A segunda casa é sempre melhor, né? Então, começou a restauração real e a libertação, porque eu precisava ser liberta. Entende? Eu era endemoniada. E esse testemunho, eu posso contar esse testemunho? Claro, bem breve da minha libertação, porque tem a ver com o meu casamento. Sim, não, com certeza. Um dia eu ia na igreja durante uns 6 meses. Quem cuidava de mim era a Gil, que eu sou apaixonada, ela é minha
mentora até hoje, igual a sua, que você acabou de falar. A Alexa. Beijo pra elas. E assim, ela me ajudou muito, porque eu acreditava nela, eu não acreditava em Deus. Eu ainda não conhecia esse Deus que eu conheço hoje. Entendi. Entendeu? Então eu precisava dela para me dar um norte, né? E quando ela falava, faz isso, não assista isso, não escute isso, não saia de casa, fica na sua casa. Tudo que ela falava eu fazia. E eu fui indo. Chegou um dia que eu ia na igreja e as coisas não mudavam dentro de mim. Eu continuava com aquela vontade de voltar para o mundo. Eu continuava com a vontade de ver a outra pessoa. Falei, Deus, eu sei que você existe. Eu sei que você é real. Se você é meu pai, por que você não me liberta? Forte isso. Eu não quero viver isso. Eu já escolhi, eu já fiz a minha escolha. Eu estou aqui. Me ajuda. Mas se for para eu viver dentro de uma igreja, dentro de um casamento e amarrada no mundo, eu não quero. Eu quero ser livre para te escolher, para te servir, para te amar. Mas eu não quero isso para mim. Nesse dia, meu marido falou assim, vamos no culto. E eu tava assim, eu virava o olho, era uma coisa horrível. Horrível. E eu falei para ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, hoje eu vou na igreja. Se Jesus não me libertar, eu não vou nunca mais. Meu Deus. Mas hoje eu não faria isso, porque a gente não faz troca com Deus. Exatamente. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele sabia que eu não estava aguentando mais. É isso que eu ia falar. Você estava num momento onde No você momento já não de sabia mais o que desespero. fazer. Exato. Sabe quando você está buscando algo em Deus, você precisa dizer para ele, eu não sou nada, eu não consigo. Eu sou fraca. Sem você eu não faço nada. Né? Essa é a dependência, né? É a dependência, só que nesse momento era um momento de desespero mesmo. E aí o que eu fiz? Fui para a igreja. Quando nós chegamos na Poema, o Lê falou assim, ele estava ministrando já, porque como eu era endemoniada, eu ia depois do louvor, porque eu não queria nem escutar música, eu queria só escutar a palavra. Você aí, não queria sentir a presença, não né? queria. Porque o louvor que traz a presença. Então a presença mesmo você não queria. Nesse dia, o Lê falou assim, olha, hoje a gente vai fazer algo diferente aqui. Fecha as portas da igreja e Deus está me mandando rugir. E eu vou rugir e você vai sair. E aí eu disse assim pro meu marido, é só até aí que eu lembro. Eu disse assim pro meu marido, esse pastor realmente é louco. Porque eu nunca vou ser liberta. Eu sabia que eu tinha que ser liberta de algo. Eu nunca vou ser liberta, porque pra mim, pra você ser liberta, um pastor tinha que pôr a mão na sua cabeça. E não é nada disso. Então eu tinha isso. Não que isso seja errado, mas eu tinha isso na minha vida. Quando ele começou a fazer isso, eu falei assim, eu nunca vou ser liberta de nada nessa igreja. Ele é louco. Tati, ele começou a rugir. Rugir mesmo? Rugir igual um leão. Igual um mentira. leão. Ele falou, não tem ministração. Eu vou rugir e vocês vão ser libertos hoje. Aquela igreja, ela cheirava maconha. Ela cheirava... Ela tinha tudo quanto é cheiro ruim. Você imagina. Gente. E pensa num povo deitado, assim, um monte. Caído. Inclusive eu. O meu marido conta que eu virei uma cobra. Ele falou, você parecia uma serpente. De repente... Eu abro o olho assim, tô deitada, e eu falei assim, tava a pastora Cida e a Érica, orando por mim. E falou assim, abre o olho. Quando eu abri o olho, eu falei, pelo amor de Deus, apaga essa luz. E aí ela falou, não tem luz. Ai, meu Deus! Não tem luz. Jesus tirou sua venda. Acabou. Porque elas sabiam o que eu estava vivendo. Sim. Quando eu levantei dali, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais eu tive saudade, nunca mais eu lembrei, nunca mais eu tive vontade. Acabou. Deus é muito maravilhoso. Deus é muito maravilhoso. Depois desta libertação em mim, eu pude ser uma esposa. Uma esposa que não mentia. Porque eu mentia muito para meu marido. Que eu não mentia, que podia ajudá-la de verdade, que ele podia confiar em mim. Entende? Lindo, aí aconteceu tudo isso.
Mas antes disso, era impossível ser uma esposa, era impossível ter um casamento saudável. E hoje, como é que é a relação entre vocês, filhos, todo mundo? Hoje a gente é feliz. Ai, que lindo. Hoje a gente é feliz. Eu também me emociono porque eu falo muito pouco dessa história. Porque passa tantos anos, a gente vai contando outras coisas que Jesus continua fazendo, né? Mas essa história de libertação mexe muito comigo. Porque eu lembro quem eu era. Deus não tirou de mim. Ai, é lindo. Entendeu? Isso, é lindo. Então eu lembro do que eu sentia, sabe? Era assim, eu entrava num supermercado, tava tocando uma música normal. Quando eu entrava, começava a tocar sertanejo, que era o que eu gostava. Olha só. Então o demônio, ele não tinha sossego na minha vida, ele queria de qualquer jeito. Então eu fui indo, então assim, foi muito difícil para mim. Eu sentia na carne. Eu ia dormir, eu me torcia, assim, meu corpo doía. Meu Deus. Então eu precisava disso, sabe? Eu queria que você desse um recado, 2 recados aqui. Primeiro, porque assim, aqui acabou que você falando em 2 assuntos que realmente é muito importante a pessoa entender quando ela vai à procura de Jesus, porque às vezes a gente pensa assim, a gente vai para Jesus e não vai precisar renunciar a nada. Tem muita gente que fala da graça de Deus, que você pode continuar pecando, que Deus vai estar ali. E não é bem assim. A gente precisa ter renúncias e a gente precisa ter obediência como você teve. Eu olhando a tua história, você contando a tua história, eu vejo muita obediência sua, mesmo sem querer, você foi obediente e por isso que Deus foi lá e te honrou. Então eu queria que você deixasse primeiro um recado para quem está passando essa vontade de ter Jesus na vida, mas tem um medo porque não quer abandonar os prazeres da carne, e depois eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas que estão passando algum problema no casamento, que ainda existe amor, mas que algo faz com que existam brigas e que não pare de brigar e que venha essa ideia de desistir do relacionamento, de desistir do casamento. É assim, eu acho que quando você fala de libertação em relação a Jesus e a ir para a igreja, tem uma questão cultural no nosso país muito ruim, né? Mas que isso pode ser quebrado quando você entende que quando você vai para a igreja, você entrega a sua vida para Jesus, é Ele que vai te libertar. Você não precisa fazer nada. Quando a gente fala não precisa fazer nada, vamos falar de uma pessoa que usa droga. Ela fuma maconha. Eu não vou na igreja porque eu ainda uso droga, e daí quando eu libertar disso eu vou no culto. A igreja não está ali para condenar ninguém. Você pode ir, você pode levar sua maconha. A Bíblia diz, venha como estás. Mas você não vai permanecer assim. Exato. Você precisa entender. Você não precisa querer, porque eu também não queria. Mas você precisa obedecer. É como você obedecer sua mãe e seu pai. Uhum. A sua mãe está dizendo uma coisa, vai por ali. Eu não quero, mas eu vou, porque ela está falando que é o melhor para mim. Uhum. Então, é isso que precisa ser feito. Vai para o culto, entrega a sua vida para Jesus e acredita que Ele vai fazer. Porque Ele ama demais a gente. É verdade. Ele ama demais. E é todos. Não sou eu e não é você. São todas as pessoas. Tem muita gente no mundo querendo, de alguma forma, Jesus. Porque nós, seres humanos, nós somos criados por Deus para adorar. Então, se você não adorar Deus, você vai adorar seu marido, você vai adorar uma imagem. E assim sucessivamente. Exato. Então, a gente precisa, de alguma forma, entregar essa adoração para Jesus. E aí as outras coisas vão acontecendo naturalmente. Serão acrescentadas. Em nome de Jesus. E o que você diz para pessoas que estão passando por problemas em relacionamento, com pensamentos em desistir? De separação, eu não quero mais, eu vou desistir da pessoa. Primeiro precisa ver o casamento. Né? Precisa saber qual é a história desse casamento, como ele começou, como que aconteceu, porque às vezes a gente dá um conselho para alguém e a pessoa está toda errada. Exato. Então ela precisa se consertar. Mas se tratando de um casamento que está tudo dentro dos conformes, correto, da vontade de Deus, não existe. O casamento ele foi feito para durar para sempre. Aliança, né? É uma aliança.
Por qual motivo você se separa do seu marido? Ah, mas eu tenho o direito de me separar porque meu marido me traiu. Por qual foi a carta que foi dada? Por qual motivo isso? Porque o povo era desobediente. Então, uma coisa leva a outra. Você precisa entender que o casamento depende de você. Não depende do marido. Ou vice-versa da esposa. Nós tínhamos GC muito tempo, então a gente cuidou muito tempo de casal também, né? E cuidar de pessoas com problema no casamento, eu amo. Nesse momento nós não estamos mais fazendo isso, mas é algo que eu nasci para fazer. E eu creio que Deus tem algo ainda com a gente em relação a isso. Mas a pessoa não pode desistir. Jamais, é verdade. E não existe nada que uma oração não possa fazer. Joelho no chão. Nada. Ou Jesus traz esse marido de volta, ou ele convence você de alguma coisa que ele tem um propósito. Mas que a oração você vai ser transformada. E primeiro é você. É verdade. Né? A gente tem que estar curado não para tem poder como. curar também, né? Você precisa... o coração fala, né? A boca fala o que o coração está cheio. Então você tem que curar você primeiro para você cuidar do outro. Mi, um prazer imenso te receber aqui. E vocês vão ver muito a Mi por aqui, porque no Diário de uma Noiva ela estará presente junto com o marido, não é isso, Mi? É um prazer. Nosso salão, a gente trabalha há muitos anos já. E vai ser um prazer cuidar de você, porque como a gente falou, nós não temos essa experiência. A gente já cuidou de muitas noivas, mas nós não fazemos isso. Nós vamos fazer porque é você. Então, as pessoas vão ver muita coisa ainda a respeito disso. Vocês vão conhecer essa história de como aconteceu. Gente, é Deus. É tudo Deus, né? Não tem Todas jeito. as coisas são por Ele. Mi, muito obrigada. Obrigada por dividir sua história com a gente. Estou muito feliz mesmo de você estar aqui contando e dando esse seu testemunho. Amém. Também fico muito feliz. E você que tá aí, não sai daí não, porque tem muita coisa. Olha, tem também Bruna, Bruna vai falar também sobre makes para o ano novo. Olha só que maravilha, você quer ficar linda, maravilhosa? Então não sai daí não. E tem dicas de saúde. Então, ó, vem pra cá. E no quadro de Bem com o Espelho de hoje, Daniel Lazzarini não está aqui com a gente de novo, ele tirou férias, gente, ele só volta no que vem. Mas eu tô aqui para fazer o papel dele e falar de produtos que eu uso e que eu simplesmente sou apaixonada. E hoje eu trouxe aqui para vocês, gente, o Nitricoline. Olha só que produto, eu vou falar um pouquinho desse produto aqui para você. Gente, ele é um produto onde vai deixar os seus cabelos, a sua unha e sua pele ainda mais lindos. Eu tive muito problema, para quem me conhece, me acompanha no Instagram há muito tempo, sabe que eu usei por muito tempo Mega Hair, porque meu cabelo não crescia de jeito nenhum, de jeito maneiro, gente, já tinha usado de tudo e nada fazia o meu cabelo crescer. Olha o tamanho que tá esse cabelo agora, hein? E eu quero falar desse produto por quê? Porque foi ele que fez o meu cabelo crescer saudável e bonito, gente. O Nutricolin, ele tem silício inteligente, tem por finalidade aumentar a síntese das proteínas da beleza, como colágeno, queratina e elastina, melhorando a pele, as unhas e o cabelo. Ele é responsável por aumentar a síntese das chamadas proteínas da beleza. Então, gente, por isso que eu consigo ter esse cabelo mais saudável, forte e detalhe, até a queda do cabelo ele diminui. Então, se você tá com aquele cabelo que parece que nunca cresce, não sai daquele tamanho, geralmente a gente costuma dizer que o cabelo tá enhacado, né? Quando ele trava ali, que ele não passa daquele tamanho. Eu super recomendo para você o Nutricolin, tá? Você consegue aí na farmácia alopática por um preço maravilhoso, com aquele super desconto aqui do programa Ao Encontro. E detalhe, gente, se você, Tati, eu tô assistindo esse programa, eu quero muito, porque meu cabelo não cresce, não desenvolve. Vocês viram aí as imagens do meu cabelo, né? Tá realmente lindo e cresceu muito rápido. Meu cabelo não saía do queixo, eu vivia de Mega Hair por conta disso. Hoje eu não tenho mais Mega Hair e tenho o cabelo super saudável. E você que tá em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar que você esteja assistindo esse programa, você pode pedir
pedir o seu Nutricolin na farmácia alopática com um desconto do programa Ao Encontro, pedindo aqui, ó, nesse número que está aparecendo aqui na tela. Então não deixe de pedir o seu, porque farmácia alopática é a sua farmácia de manipulação. A farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112, no centro de Caçapava. Olá, muito boa noite, Tati. Prazer mais uma vez estar aqui no quadro Sempre Bela, e hoje eu estou aqui no meu estúdio gravando para vocês e vim trazer um tutorial super fácil e rápido para uma make para o ano novo, para você que vai passar na praia, com a família, com os amigos. Essa make é super adaptável para qualquer ambiente e eu te garanto que vai ser super fácil e rápido de fazer. Vamos lá? Já deixei todos os meus produtos prontos aqui. Hoje eu vou usar uma base com um pouco mais de cobertura. Eu quero essa pele mais coberta, sem precisar de corretivo. Então, ó, eu já vou vir com a base, a minha pele já está limpa e hidratada. Se você pulou o programa anterior, os programas anteriores, eu explico a importância de estar com a pele bem hidratada e bem limpinha para o resultado da maquiagem fica muito bom. Gente, parece que estou com muito produto no rosto? Parece, mas é assim que é uma base de alta cobertura. A gente tem que aplicar ela para a gente conseguir ver o resultado dela de verdade. O resto do pincel sempre leve, ó, pro pescoço, para sempre igualar as cores, pra gente descer e ficar bem uniforme de uma corzinha só. Agora eu vou vir com a esponja e vou dar, ó, acabamento. Lembra? No outro programa também ensinei a usar a esponjinha para dar acabamento na base. Base aplicada, super cobertura. Se você prefere uma base mais levinha, pode usar uma bem fluida, que eu também postei no programa anterior. Eu dei dicas de tipos de base, tipos de cobertura. Agora eu vou aplicar um pó solto, bem fininho, só para poder selar essa pele, deixar ela bem sequinha. Porque para a duração da maquiagem é essencial que você deixe a pele bem sequinha para não transferir no celular ou quando você for cumprimentar alguém, essa pele tem que estar super sequinha, tá bom? Pele super selada. Agora eu vou voltar com as cores que são o contorno e o blush. O contorno vou usar um pozinho mais escuro que o tom da minha pele e um pincel bem fofinho. Também já expliquei em alguns programas anteriores. Vou aplicar naquele formato em C que pega as têmporas e a maçã do rosto.
O pincel sendo bem fofinho, ele já vai dar um acabamento muito bom no contorno. Então você já consegue, ó, dando batidinhas, ele já fica um acabamento muito bonito. Olha a diferença de um lado para o outro. Vou passar um pouquinho na mandíbula, mas somente o restinho que tem no pincel, sem aplicar produto para não transformar a cor do seu queixo. Contorno aplicado, agora eu vou fazer o contorno do nariz com um pincelzinho de esfumar os olhos. Um contorno bem sutil também. Nada muito marcado, ó. Só no topinho do nariz. Agora vamos para o blush, que é o meu favorito. Gosto de tons puxados pro rosado, eu acho que fica muito bonito na pele. Agora é a vez do iluminador. Pode ser da sua preferência, hoje eu vou usar puxado para um branquinho, rosadinho. Tem puxado para o dourado, para o coral. Aí você vê o qual você se adapta melhor. Um pouquinho no pincel e no topo alto da maçã do rosto, ó. Movimentos suaves de vai e vem. No nariz, não esqueça sempre a pontinha do dedo e encosta e com o outro dedo esfuma. Ó. Se sua pele não for oleosa, você pode adicionar um pouquinho de iluminador no centro da testa, no centro do queixo. Se for oleosa, eu não recomendo, porque a própria oleosidade deixa esses pontos mais oleosos e dá aquele destaque do brilho. Agora vamos para os olhos. Nos olhos, eu vou usar os dois que eu usei na pele, o contorno e o iluminador. Com o pincel de esfumar arredondado, eu vou pegar um pouquinho do contorno e vou aplicar em movimentos de vai e vem na pálpebra. Venho no cantinho dos olhos e vou até a metade, ó, e volto. Com esse movimento e um pincel bem fofo, você já consegue um efeito super esfumado nos olhos. Movimentos de vai e vem. E com o restinho, você pega aqui, ó, no início e puxa para trás para tirar alguma marcação, mas não queremos levar o excesso de pigmento lá no início. Então, ó, só movimentos de vai e vem, vai e vem. Isso você vai adicionando cor até ficar na intensidade que você gosta. Pode ser bem levinho, isso depende também da cor do seu contorno. Ó, apenas vai e vem, ó. Já temos um esfumado para os outros olhos agora. Feito isso, a gente vai para o iluminador. O iluminador, ele não tem regra, você pode usar somente no cantinho interno ou na pálpebra toda. Hoje eu vou aplicar o iluminador com o próprio dedo. Vou pegar um pouquinho e vou carimbar no meio da pálpebra, ó. Carimbei, ó. Tá vendo que já dá um iluminado super lindo? Agora você vai dando várias batidinhas para essa carimbadinha dar uma leve esfumada, ó. Ó, leves carimbadinhas. E já temos um olho super iluminado aqui, gente. Fala se não é super fácil. Nos meus olhos eu não vou fazer delineado, tá? Eu vou deixar apenas o esfumado. E como eu já estou
de extensão de cílios, que facilita um pouco a vida, você pode usar uma máscara de cílios bem potente também. Vou aplicar a máscara de cílios na parte inferior dos meus olhos. Não vou fazer esfumado também, porque eu quero destaque somente para a parte de cima, tá bom? Sempre quando for aplicar a máscara, faça movimentos de zigue-zague para todas as cerdas conseguirem entrar no vão de todos os fiozinhos para poder dar o efeito dela, tá bom? E tanto nos cílios inferiores quanto no inferior, o mesmo movimento, tá bom? De zigue-zague e aplicando as camadas de máscara. Na sobrancelha, vou apenas aplicar um rímel incolor, porque a gente quer facilitar, né? Mas vocês podem usar um lapisinho ou uma sombra, caso vocês queiram deixar ela mais preenchida, tá bom? E nos lábios, também vou usar um pouco de brilho, vou aplicar um gloss acetinado. Pode aplicar no centro dos lábios e espalhar, ou você pode aplicar com precisão também, tá bom? Eu vou aplicar o gloss acetinado, quando ele é só brilhinho, ele não precisa de muita precisão pro contorno dos lábios. Isso facilita muito para quem não gosta muito de passar o batom líquido, que ele tem uma certa precisão maior do que o batom comum, né? E o gloss dá um efeito super lindo. Já fica com a boca super hidratada, com efeito natural e é mais fácil de aplicar. Gente, e aí, vocês gostaram da make de ano novo? Dá pra usar em qualquer festa, né? E também dá pra você usar aí, se você for num casamento, numa formatura, essa maquiagem é super adaptável. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me chama no Instagram, eles vão deixar aí pra vocês. Qualquer dúvida em relação de aprendizado também de produtos, aprendizado de cursos, me chama lá que eu vou explicar tudo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta de maquiagem e até o próximo programa. Uma ótima noite pra vocês. Beijo! A farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval 112, no centro de Caçapava. Diário de uma noiva, eu tô muito feliz de estar fazendo esse quadro. Era um sonho que eu deixei ali escondidinho na caixinha, mas que Deus falou assim pra mim, você vai viver, garota. E eu tô aqui pra contar, gente, ser noiva não é fácil, é por isso que essa aliança a gente só faz uma vez na vida. Olha, aqui vocês vão ver tudo, gente. Lista de convidado, as dificuldades, os choros, os risos. Vocês vão ver todas as... Gente, olha, eu posso contar pra vocês que eu consegui... Tanto, eu sei que tem muito... Uma coisa que crente sabe fazer bem, né, gente? É casar. Então a gente namora pouco e casa rápido. E se você tá nesse momento que você vai casar, eu peço que você fique nesse quadro, porque aqui eu vou mostrar pra vocês os melhores fornecedores de tudo. Gente, eu consegui os melhores. Deus foi muito bom pra mim. Decoração, vocês vão ver tudo sobre decoração.
tudo sobre o local, um local lindo para você fazer seu casamento, fotos, todos os bastidores que você pode imaginar de um casamento, inclusive as tretas, porque tem, gente, tem. É mãe da noiva, mãe do noivo, é o noivo, é a noiva, é convidado, esse vai, esse não vai, esse vai. Gente, é muita coisa e vocês vão ver isso, vai ficar muito engraçado, muito legal e eu quero que vocês acompanhem, porque casamento é bom, mas também é perrengue, né? Então vem comigo e hoje a gente já tem o nosso primeiro convidado que vai contar como que eu cheguei até eles, que é do local, gente. Eu quero que vocês confiram porque esse local é lindo demais e foi Deus que preparou ele para que o meu casamento acontecesse lá. Então não sai daí não e agora vocês vão conferir essa entrevista linda que eu fiz com a Wellen e com o Marco do Grande Sonho. Ai, que maravilha, gente, eu nunca imaginei que eu faria esse quadro dentro do meu programa. Diário de uma Noiva. Tô feliz demais. E eu posso dizer que o meu primeiro convidado aqui a falar do Diário de uma Noiva é literalmente o que eu estou vivendo nesse momento. É um grande sonho. E aqui comigo, a Wellen e o Marcos estão aqui e eles realizam grandes sonhos. Sejam bem-vindos ao encontro. E a esse quadro novo, Diário de uma Noiva. Obrigada, Tati. É um prazer estar aqui. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história, o que é o Grande Sonho, por que esse nome e depois que você falar eu quero contar como eu achei vocês. Tá certo. Eu costumo dizer que Grande Sonho nasceu primeiro no coração de Deus. Wellen, mas como assim nasceu primeiro no coração de Deus? Durante muitos anos eu trabalhei como gerente de vendas, concursada. Só que eu sempre tive no meu coração o desejo de empreender, mas faltava coragem. Eu comecei a orar a Deus, buscar, Senhor, me dá coragem, me dá ideia. Paralelo a isso, Deus começou a me mostrar pessoas em situação de dificuldade. Isso começou a queimar no meu coração, o desejo de ajudar essas pessoas, mas como eu faria isso? Então, Deus começou a me mostrar que eu poderia usar aquele talento que Ele me deu em trabalhar pessoas, ensinando a vender, para resgatar a autoestima e também reingressar pessoas em situação de dificuldade no mercado de trabalho. Que lindo isso. E eu usei o talento que Deus me deu para gerar o Grande Sonho. Só que maravilha. Tudo que a gente faz para Deus, eu comparo muito Grande Sonho à história de Samuel e Ana. Quem não conhece, vale a pena conferir lá na Bíblia. 1 Samuel, se não me falha a memória, 2:1-22. Ana, ela queria muito ter um filho, mas Ana, ela era estéril. E aí, Israel, eles necessitavam de um rei, de um juiz, de um profeta, um sacerdote. E quando Ana, ela disponibilizou aquele filho para Deus, Deus deu para ela muitos outros filhos. Exatamente. Mas como que nós chegamos a Grande Sonho Eventos? O Marcos, meu marido, ele tem o salão de eventos que ele aluga, é o Demarco Eventos. Demarcos Eventos, ele nasceu no ano de 2017, foi um sucesso, uma bênção, só que quando ainda era um bebê veio a pandemia, 3 anos fechado. Então todos os planejamentos que nós tínhamos feito precisou ser abortado. Aí olhando para a Bíblia como nosso manual de vida, que diz que a mulher tem que ajudar o marido na sua missão, eu precisei ajudar o meu marido na missão dele, porque homem, eu falo assim, o homem ele é o provedor do lar. Não importa que a mulher, né, Tati, ela ganhe mais, isso é uma realidade, muitas mulheres ganham mais do que os maridos, mas ainda assim, quando a coisa aperta, o homem de verdade é aquele que chama a responsabilidade para ele. Exatamente, e isso entra naquela coisa da submissão, né, da mulher entender o que é a submissão, porque muita gente se confunde, né, hoje em dia você fala de submissão da Bíblia, as pessoas já entendem completamente errado, acho que é o homem que tem que mandar, e não, é exatamente isso que você está falando, é sobre ajudar na missão do homem, né? Perfeito, exatamente, ou quando a gente lê aquele texto bíblico, né, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, a gente pensa, nossa, mas que Deus injusto, né? Querendo que a mulher é inferior, e não é isso. É o que você falou exatamente. Nós, como mulheres sábias, nós temos que ajudar o nosso marido na missão deles. E aí, vendo o meu esposo ali naquela situação preocupado, né? Pandemia, tudo fechado, eu tinha 2 alternativas. Eu ficava falando dos problemas, olha a escola da filha, olha o balé, olha o inglês, ou eu poderia ajudá-lo.
E foi aí que surgiu o Grande Sonho Eventos. Ai. Uma parceria. Que tinha um outro nome e daí trocou, veio até o nome novo, tudo novo. Isso, começou com um grande sonho, que era ajudar as pessoas em situação de dificuldade. Eu falo que esse é o meu Samuel que está sendo gerado, a gente está na parte inicial aí do projeto, já trabalhando pessoas, abordando pessoas, ao invés de pedir, por exemplo, no semáforo, que é muito comum, por que não capacitar essas pessoas para que a partir do grande sonho elas corram e venham realizar o grande sonho da vida delas. Então a gente fala assim, que quando casa lá no espaço, não está realizando o meu grande sonho ou o seu grande sonho, está realizando o grande sonho de muita gente. Ai, que maravilha. Queria perguntar para o Marcos, gente, quando eu encontrei foi assim, eu falo que tudo, o meu casamento, ele é a prova, assim, imensa do quanto Deus é generoso e quanto Ele é bom para quem é obediente a Ele. Eu falo assim que desde que eu me converti, eu ando sendo, graças a Ele, muito obediente. E me profetizaram sobre a minha vida que eu teria o casamento que eu sempre sonhei. E isso foi uma coisa que eu tinha matado dentro de mim. Eu falava assim, não, eu nem quero. Quando alguém perguntava de casar, eu falava que eu não queria, porque eu sabia que eu não tenho como ter. E quando falaram assim pra mim, Tati, a partir do momento que você marcar a data do seu casamento, Jesus vai colocar tudo na tua frente, eu fiquei meio assim, tá bom, mas a gente, né? E daí, eu achei um salão. Olha, começou tudo aqui no programa passado, quando a Michele falou, não, você vai casar na minha pousada em Campos. A gente viu depois que não dava para casar em Campos. Aí eu consegui um outro lugar. E olha, gente, que incrível que foi. Leandro estava no dia de operar, ele estava lá na mesa da cirurgia. Eu já tinha falado com a pessoa, estava tudo certo para fazer, né, o casamento nesse lugar. E daí do nada, a pessoa me mandou uma mensagem falando... muito obrigada, mas eu não quero mais, não vou mais fazer seu casamento. Eu entrei em desespero, né? Falei, Deus, e eu lembro que eu falei para Deus assim, eu ajoelhei e falei assim, Deus, assim como o Senhor fez naquele casamento, a água virar vinho, e para aquela família não passar vergonha, né, diante de todo mundo, eu peço que o Senhor não me deixe, que o Senhor me coloque um lugar para eu colocar essas pessoas. E daí, uma pessoa me mandou, já tinha vindo um monte de lugar, e quando apareceu o lugar, eu não sei porquê, eu sei porquê, né? É Deus, né? É lógico. Eu falei, eu não vou mandar mensagem, eu vou ligar. E daí eu liguei pro Marcos, né, Marcos? E Marcos, o que você pensou a hora que você recebeu aquela ligação? Eu já tava com a voz meio chorona, né? Eu lembro que eu já tava quase pedindo pelo amor de Deus, né? O que passou na tua cabeça? Sim, como eu estava no trabalho aquela hora, aí eu resolvi passar você para minha esposa, né? Onde ela deu prosseguimento a todo esse aparato que a gente resolveu fechar com você para esse grande sonho ser realizado. É engraçado, porque eu lembro que eu falei assim, terça-feira ela tá na igreja. Eu falei, é cristão, gente. Eu falei, ali eu já comecei a chorar. Eu queria que vocês contassem algum momento que aconteceu, alguma coisa que tenha acontecido lá, que vocês falam assim, realmente isso marcou o grande sonho. Eu sei que acontece aqui, que existe a presença de Deus. A gente sentiu isso ontem. Meu marido não é de chorar à toa. Ele fala que eu sou chorona à toa. Mas ontem ele foi no cantinho ali, ele me abraçou na hora que a gente estava vendo o espaço. E ele falou assim para mim, amor, e realmente é um grande sonho. Olha isso, olha o que a gente está vivendo. E eu queria que vocês contassem um pouquinho do que acontece nesse lugar. Tá, aproveitando, Tati, tudo foi tão de Deus, como o Marcos falou, ele estava no momento onde ele não tem o hábito de atender telefone, celular, e nem eu ligo para ele, porque eu sei que é difícil, é quase impossível, mas quando a Tati ligou, tudo se encaixou, deu certo. Eu chegando da igreja, vendo aquela foto, aquela mulher bonitona, assim, ainda pensei, é uma clínica de estética, querendo, né, porque é muito bonitona, assim. Obrigada, imagina. E
Eu creio que se Deus, isso serve para as noivinhas que estão assistindo, Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Será que Ele não vai cuidar também dos nossos grandes sonhos, né? É verdade. E Deus, Ele preparou tudo. Ali no espaço, a gente tem bastante experiência. A gente entende que é mais do que um trabalho. É trabalhar, é você ser responsável ali por contribuir para o grande sonho da vida daquela pessoa. Então, grande parte ali são cristãos. A gente atende vários públicos, não se restringe apenas a cristãos, né? Mas já vimos pessoas ali mudar o ambiente na reunião da cerimônia. É algo de forma assim sobrenatural, algo que não dá para explicar em palavras. É um sentimento que seu coração parece que vai transbordar. Isso não tem preço, isso não paga. Então, por exemplo, já vimos ali casamento onde uma pessoa se dobrou de joelhos, entregando, reconhecendo a presença de Deus naquele lugar, através ali das palavras que foram pregadas pelo pastor. E isso realmente, gente, é um privilégio, é um grande sonho, é uma missão. Ai, que maravilha. Quem quiser conhecer o salão, como que... A gente vai deixar o Instagram aqui embaixo. As fotos também, vocês estão conferindo as fotos aí. E realmente é um lugar incrível, que vocês estão fazendo investimento, inclusive, né? Isso, como eu disse anteriormente, né, veio como aquela missão de ajudar o marido, então nós estamos começando lá um investimento. Na verdade, fizemos pesquisa de mercado. O espaço em si, ele é abençoado com uma paisagem belíssima, tá? Então nós estamos vendo tudo que o concorrente tem, de forma a agregar ali no nosso espaço e poder fazer também a diferença. Então, quem fecha parceria conosco não é só um aluguel de um espaço, não é só uma decoração, é muito mais do que isso. Pode ter certeza que, primeiro de tudo, já entra nas nossas orações para que esse sonho seja realizado da melhor forma possível. O espaço vai ficar lindo, já tem algumas fotos, né, do que a gente planeja, do que está planejando ali. E venha conhecer, conferir, podem ficar à vontade, chamar aí no Instagram, lá tem os contatos, tanto do Demarco Eventos como do Grande Sonho Eventos. E vai ser um prazer poder marcar esse encontro, e lembrando que quem vier indicado pela Tati vai ter um super desconto. Isso é ótimo, hein, não gente? É desconto não, é super desconto. Estamos garantindo um super desconto. E lembrando, lá tem toda a estrutura, né? De cadeiras, tampão de mesas. Então, para quem tá procurando, às vezes tem que alugar isso separado, lá vocês já dão toda essa estrutura. Isso, né? O que nós percebemos, né? Tem o serviço de decoração, a pessoa ela fica livre para escolher se ela quer alugar só o espaço, se ela quer o serviço de decoração. Mas além desse serviço de decoração, hoje quando se contrata a decoração, é muito mais, vamos dizer assim, restrito a determinados itens. Então, todo evento que nós realizamos lá, nós fazemos um feedback. Se forem olhar aí, por exemplo, no Google, as avaliações, é de 5, 5, mas isso a gente não vive uma utopia, a gente sempre busca melhorar. Então, a gente analisa a foto, olha, essa foto pode melhorar nisso, pode melhorar naquilo. Hoje lá, o nosso espaço, ele fornece desde a decoração completa, tá? Ou se o cliente quiser levar ali a sua decoradora, nós também ajudamos da melhor forma possível. Maravilha. O nosso intuito principal é a satisfação do cliente, é a realização do grande sonho dele mesmo. Gente, que maravilha. Aqui tá pra vocês o Instagram deles, vocês podem entrar em contato, lembrando que tem desconto. Você pode marcar seu casamento, daqui a um ano, já pode tá deixando... É até melhor, né? Quando o casamento é longo, para poder isso, conhecer com certeza. O espaço. E se a pessoa quiser conhecer o espaço, sem compromisso, ela pode conhecer também? Com certeza, não só pode como deve, vai ser um prazer enorme recebê-los ali, tá? Sem compromisso, vão conhecer para vocês poderem sentir um pouquinho disso que nós estamos falando aqui. Realmente é um espaço diferenciado, eu só falo que quem vai conhecer fecha contrato, porque não que seja uma obrigação, mas a pessoa já se imagina naquele local. É verdade. E vocês vão conferir tudinho, todo o making off, tudo. A gente vai fazer fotos no local, o casamento em si, vocês vão conferir tudo aqui no Diário de uma Noiva. Eles vão voltar outras vezes aqui para bater papo com a gente também. E, gente, não deixe de conhecer. Se você vai fazer, não só casamento, aniversário também, né? Dá para fazer lá tranquilo, tem uma área de piscina também, né? Lazer, empresa,
fez aniversário de 15 Confraternização. anos. Perfeito, exatamente. Então é isso, gente. Quero agradecer demais vocês por ter vindo aqui no programa, por ter participado, por ter aceitado. Eu tenho certeza que tudo isso é projeto de Deus, né? Tati, o agradecimento é todo nosso. Eu falei para você, e vale repetir aqui, você é resposta de oração, pode ter certeza disso. Muito obrigada pela confiança, conte conosco. E vocês que estão aí, posso deixar aqui um conselhinho? Com certeza. Mulheres, como nós já falamos, nós somos, né, o nosso propósito, a nossa missão é ajudar nossos maridos na missão deles, que aí o corpo vai estar completo. E para isso, eu deixo aqui, como a Tati fala em tantos programas, o nosso manual de vida, que é a Bíblia. Ali tem tudo o que nós precisamos. Eu falo, Tati, que se a gente comprar um celular, e esse celular vem dizendo que não pode molhar, mas você vai jogar esse celular na água? De forma alguma, né? Ainda que você queira fazer um teste. Isso, imagens mergulhando, quem não gosta. Mas se o fabricante diz que não pode molhar o celular, você não vai querer danificar o celular. E a Bíblia é nosso manual de vida. Então, para os casais que estão aí planejando, né, esse casamento, essa família, essa união, projeto de Deus, que vocês tenham sempre esse manual na vida de vocês, tá bom? Amém. Muito obrigada E a gente mesmo. queria deixar uma lembrança aqui, especial do Grande Sonho, para Tati linda. E para o Leandro. Ai, que coisa linda. Deixa eu colocar aqui. Olha que lindo, gente, uma canequinha. Olha que lindo, tem um versículo aqui de Ruth, que por sinal, gente, é o que está no meu convite de casamento. Olha que aqui fala assim, ó: Deus mudou o teu caminho até juntares com o meu. Guardou a tua vida separando-a para mim. Para onde fores, irei. Onde pousares, pousarei. Teu Deus é o meu Deus. Ruth 1:16 aqui? Isso. 1:16. Ai, gente, que lindo, lindo. Amei demais. Pode fazer parte do nosso cenário, hein? Já faz parte do nosso cenário. Gente, muito obrigada. Agradeço demais vocês. E vocês terminam esse quadro aqui, ó, vendo essas fotos maravilhosas. A farmácia alopática é uma farmácia de manipulação que atua no segmento de medicamentos há mais de 36 anos. Farmácia de manipulação, ervas medicinais, drogaria especializada em manipulação esportiva e suplementos. Nossa empresa está em constante desenvolvimento e crescimento, preocupando-se fundamentalmente com a qualidade de seus serviços para melhor atendê-lo. Venha nos conhecer na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 134, Jardim Santa Clara, Taubaté, ou na Rua Marquês de Herval, 112, no centro de Caçapava. Agora é aquele momento do bate-papo com o cantor, aqui comigo, Rodrigo Ramiro. Seja bem-vindo, Rodrigo. Oi, tudo bem? Último programa do ano, hein? Último programa, hein? Olha que honra. Só, que maravilha. Você que já esteve aqui com a gente junto com o Cassiano, sim, né? Sim, exatamente. Que maravilha. Que voz incrível essa sua, viu? Agradeço, obrigado. E eu fiquei sabendo que você é um grande compositor. Você a gente que... tenta. Que maravilha. Inclusive, gente, para você que escutou a primeira música e sentiu, assim, nossa, teve a sensação que você já escutou essa música antes. Gente, a música é de autoria dele, é isso sim, mesmo? Sim, Como que é o nome dessa música? Linda, por sinal. Põe, Senhor, a tua lei em mim. Faz o refrãozinho dela, só pra quem não ouviu lembrar aqui. Tá. É daqui, ó. Pra te adorar em espírito e em verdade, Senhor, pois
só tu tens as palavras de vida eternas, Senhor. Que linda, 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 linda demais. Você tem mais ou menos quantas músicas assim que você já compôs, você sabe? Ah, sim, canções que dá. Eu tenho muita coisa. Eu componho e produzo muita coisa assim no meu home studio. Assim, canções que eu poderia tocar facilmente. Eu acho que eu tenho aí por volta de umas 20 canções. Nossa, que bacana. E tipo, quando você compõe, você já compõe a letra já com a melodia? Assim, ultimamente, Deus tem me dado primeiramente a letra. Aí às vezes eu tô essa aqui eu compus num culto. Realmente, às vezes o pastor tá pregando, gente. Aí você tem aquele insight, né? O Espírito pega, aí eu pego o celular e já começo a fazer a letra e vou imaginando a melodia na minha música. Aí depois eu vou lá e já acontece exatamente isso comigo, só que para fazer as mensagens, as reflexões daqui. Geralmente eu tô em algum lugar, esses dias eu tava na academia, no leg, e daqui a pouco é exatamente isso. É como se viesse uma luz, né? Aí você começa a escrever. Nossa, que legal. Então, assim, você tem essa facilidade, sempre teve essa facilidade? Você só compõe para Deus ou você já compôs para o secular também? Assim, o que acontece? Hoje, assim, eu componho... Eu tenho canções que são canções românticas, canções pop, rock, todas essas coisas, né? Outro tipo de linguagem. Mas... a minha verdade é a música cristã. Que legal. Tanto é aonde eu me movimento, é o meu chamado. Entendeu? Ai, que lindo. Gente, ele vai finalizar aqui o nosso programa com uma canção. Mas antes, o último programa do ano, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está nos assistindo, já que estamos aqui no último programa do ano, né? Olha, a próxima canção que eu vou cantar, né, acho que é no próximo bloco, né? Isso, né? No próximo bloco. Ela é uma canção minha também. Ela tem uma letra que é muito forte, ela é impactante. O refrão dela diz assim: se eu não for aquilo que eu sonhei, o que eu planejei, eu sei que vai valer a pena, pois Deus tem o melhor pra mim. Nossa. Então o que acontece? Muitas vezes você tem um plano, tem um sonho, né? Tá tentando fazer alguma coisa, você quer cursar uma faculdade, é um emprego, né? É abrir uma empresa, é tentar alguma coisa, e às vezes você não sai do lugar, às vezes aquilo não vai para frente, entendeu? Às vezes você se frustra com aquilo, mas saiba, Deus tem sempre o melhor para você. É verdade, gente. Que lindo, quero te agradecer pela sua participação, por ter topado estar aqui no Ao Encontro, fechar o ano com a gente. Eu que agradeço. Como eu disse, é uma honra. Imagina, pra gente quer ter tua voz aqui, muito linda a tua voz, você cantando é muito bom, que você continue sempre sendo iluminado, sempre guiado por Jesus, para que você possa levar, através da música, essa adoração, eu acho que a música é onde entra, né, onde começa tudo, o nosso relacionamento com Jesus. Sim. É muito importante quando você tem música, parece que você consegue ter mais intimidade com Jesus. Tem um gostinho a mais, né? Exatamente. Então, desejo aí que você realmente continue nesse caminho de Jesus, tá bom? Tá bom. E para você que está aí em casa, gente, último programa do ano, obrigada por vocês terem ficado o ano inteiro aqui com a gente, compartilhando, seguindo, nessa caminhada. A gente começou pequenininho, né? A gente tinha lá nossos 300 seguidores, agora a gente já está com 1000, já estou me achando, né? Ó, já tem mil soldados para Jesus aí, hein? Mas a gente quer aumentar, a gente precisa aumentar, levar programas que falem de Deus, que leve a palavra de Deus. Então essa é a ajuda que eu peço para você. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu peço que você compartilhe esse programa com todo mundo que você conhece, nos seus grupos de WhatsApp, em todos os lugares, para que a gente consiga chegar mais longe, levar a palavra de Deus mais longe. É um programa tão leve, né, onde a gente consegue falar aí de saúde, a gente fala de moda, a gente fala de maquiagem, a gente fala de reflexões, traz histórias incríveis
no quadro Tudo é Possível, canções maravilhosas como essa do Rodrigo. Então eu peço que você que está aí, você nos ajude a espalhar a palavra de Deus. E eu desejo para você, gente, que esse próximo ano que vem chegando seja um ano que você coloque Deus à frente de tudo e de todas as coisas. E é assim que a gente termina o nosso programa, e claro, com o Rodrigo Ramiro cantando pra gente, pode ser? Pode. Vamos claro. lá, então. Preciso aprender a ouvir tua voz. Preciso entender sua vontade, que é o melhor pra mim. E renunciar a mim mesmo, deixar tudo de lado pra te seguir, Senhor, pra viver teus planos em mim, em mim. E se eu não for aquilo que eu sonhei para mim, se eu não chegar onde um dia eu planejei, eu sei que vai valer a pena, está valendo a pena. Sua vontade é o melhor pra mim. Preciso aprender a ouvir tua voz. Preciso entender sua vontade, que é o melhor pra mim. E renunciar a mim mesmo, deixar tudo de lado pra te seguir, Senhor, pra viver teus planos em mim, em mim. E se eu não for aquilo que eu sonhei para mim, se eu não chegar onde um dia eu planejei, eu sei que vai valer a pena, está valendo a pena. Sua vontade é o melhor pra mim. E se eu não for aquilo que eu sonhei para mim, se eu não chegar onde um dia eu planejei, eu sei que vai valer a pena, está valendo a pena. Sua vontade é o melhor pra mim.